Fala galera aí do canal Bastidores do Esporte. Hoje vamos finalizar o dia de jogos aí de quinta-feira aí que invadiu a madrugada de sexta aí com Turquia e Estados Unidos finalizando esse grupo D e Paraguai e Austrália. Turquia resolveu jogar bola quando já estava eliminada, conseguiu vencer os Estados Unidos, conseguiu fazer 3-2 para cima dos Estados Unidos dentro da sua torcida, a torcida estadunidense sempre apoiando o time, bem forte tecnicamente. O time estadunidense bem forte tecnicamente, surpreendendo a todos de fato. E a Turquia conseguiu uma boa vitória de 3-2 no último lancezinho do jogo, com gol de Ayhan, e conseguiu essa importante vitória para dar moral, porque já estava eliminada, infelizmente. Era um time que, para muitas pessoas, era o time que ia brigar junto com os Estados Unidos ali pela primeira posição. Quem sabe até ficando em primeiro, os Estados Unidos em segundo, mas não foi o que aconteceu. Os Estados Unidos dominou o grupo, a Turquia perdeu 2 jogos que não poderia perder. E contra os Estados Unidos, já classificado, poupando alguns jogadores, conseguiu vencer, pelo menos para não acabar de forma tão decepcionante o torneio, mas realmente foi uma das decepções do torneio, com certeza, a Turquia. Mas finalmente, mesmo sendo decepcionante, finalmente conseguiu jogar, conseguiu de fato transformar aquele montão de finalização em gols. Para você ter noção como o futebol é, nos primeiros 2 jogos a Turquia tinha feito mais de 30 finalizações e não tinha feito gol. Aí chega hoje contra os Estados Unidos, um 3-2, e eles finalizaram apenas 10 vezes. Futebol é maluco, justamente por isso. Futebol é apaixonante. Como é que uma equipe que finalizou 60 vezes em 2 jogos não conseguiu vencer e consegue vencer com apenas 10 finalizações? O futebol é bom por isso. E destacar a belíssima partida de Arda Güler. Finalmente conseguiu transformar o volume de finalizações em gols de fato. E conseguiu fazer isso de uma forma bem sublime, com gol. Conseguiu liderar o meio-campo ofensivo ali da Turquia. Conseguiu volumar esse meio-campo da Turquia, que estava em volumes de finalização, mas não tinha qualidade na finalização. Vale lembrar que a seleção foi muito criticada justamente por isso, que tinha muito volume de finalização, mas não tinha qualidade nas suas finalizações. E um destaque positivo também para Baris Yilmaz, justamente porque ele fez um gol e uma assistência aí no jogo. Um destaque positivo para ele. Para Shakir, o goleiro deles, também fez algumas defesas bacanas. Destaque negativo, na minha visão, é o sistema defensivo ainda. Foi um sistema muito frágil, que tomou muitos gols nessa Copa do Mundo de seleções. Tomou muitos gols mesmo, então é um ponto a se destacar para pensar na Liga das Nações e posteriormente também nas eliminatórias para a Euro, para acertar esse time justamente por isso. Mas no mais, Arda Güler pelo menos saiu, marcou seu gol, foi o líder técnico do time, mesmo nos 2 jogos onde a Turquia não conseguiu finalizar tanto. Ele conseguiu finalizar, não conseguiu efetivar suas finalizações. Ele conseguiu ser o destaque positivo em relação à inventividade, a drible, ao toque de refino, né? Para os Estados Unidos, vale destacar que conseguiu rodar o elenco. O elenco foi rodado de forma bacana. Trust fez um gol, ele já fez um golaço, na verdade, de canhota. Tem a questão de Berhalter, filho também de Berhalter, que já jogou 2 Copas do Mundo pelos Estados Unidos. Ele conseguiu fazer um gol, uma assistência, jogou muito bem. O meio-campista jogou muito bem. Ele e McKennie são 2 meio-campistas muito bem ali no time. Principalmente McKennie, que faz essas transições, é aquele meia que consegue pisar de área a área, aquele meia box-to-box. Vale destacar também positivamente a volta de Pulisic
Quando o Pulisic entrou, ele deu uma cara muito mais bacana para o time. Ele realmente faz muita diferença. Quem não aproveitou a chance foi Timothy Weah. Não aproveitou a chance que teve. Pepe também não aproveitou no ataque. São jogadores que começou o torneio no banco e como estava rodando o elenco ali justamente para rodar os jogadores, eles não foram bem. Vale para os Estados Unidos ficar de alerta justamente porque os Estados Unidos teve volume o jogo todo e não conseguiu matar o jogo. Quando estava 2-2, eles não conseguiram matar o jogo. O Pulisic teve algumas chances ainda de matar o jogo, mas não conseguiu. Então, os Estados Unidos têm que ficar de olho bem aberto justamente por isso. Volumou mais, 19 finalizações, mais finalizações dentro do gol, 7, trocou mais passes, teve mais posse de bola, mais precisão, menos faltas, mais escanteios, 9 escanteios, contra 2 apenas da Turquia. Então teve muito mais volume de jogo, teve chance de vencer o jogo e não aproveitou. Pecou nas finalizações, pecou no passe final às vezes, e pecou também justamente em... pegou um dia ruim dos seus atacantes titulares, que não eram titulares, né? Que estava ali na rotação. Dito isso, Paraguai e Austrália, para finalizar esse grupo D, foi um jogo de 0-0, um jogo de comadre, onde parece que ninguém queria se arriscar muito, justamente porque os dois no 0-0 e abraçadinho ali para a próxima fase. Claro que para o Paraguai um pouco pior, porque vai ficar com a terceira vaga, e a terceira vaga pega times que são complicados, né? Pega primeiros lugares que são complicados de outros grupos, mas para um Paraguai onde na primeira rodada se viu muita insegurança e achando que não ia conseguir passar por ter perdido de forma tão surpreendente e acachapante na primeira rodada para os Estados Unidos, foi uma partida boa. Foi uma classificação boa, 4 pontos, conseguiu empatar com a Austrália, que na minha visão é um time muito equilibrado, apesar que Vilni Iracunda, o seu atacante, um jogo muito pobre ontem, até porque ele foi deslocado um pouco mais para o centro do campo e não conseguiu performar bem como centroavante, como aquele homem de área. Ele era mais aquele cara de correria no segundo tempo, e realmente sentiu falta disso. Um destaque positivo para Volpato, porque ele é o único do time que tenta um drible, que tenta uma jogada individual, que tenta o refino, mesmo errando bastante, ele é um dos que mais tenta e eu gosto disso no jogador, ainda mais uma seleção onde tem carência desses jogadores. Vale destacar também a partida boa dos goleiros, que 0-0 sempre o goleiro se destaca, né, no 0-0. Mas vale destacar Orlando Rio do Paraguai, justamente porque foi o que mais defendeu no jogo, manteve o 0-0, não teve nenhum milagre de você falar, meu Deus, é defesa da Copa. Mas as defesas se sobressaíram ao ataque. Vale ver justamente na finalização, que foi 8 do Paraguai, 12 da Austrália, 5 na direção, na da Austrália e 2 apenas na do Paraguai. Então a precisão de chutes foi até relativamente boa para uma quantidade mínima de finalizações. Posse de bola, a Austrália ganhou, troca de passes quase 150 a mais. A precisão de passe foi baixa relativamente para eles, teve muitos erros de passe. Falta um jogo com pouquíssimas faltas, aquele jogo mesmo assim, vamos abraçar junto, vamos ir junto, porque foi o que deu a entender nesse jogo, um jogo de pouquíssimas faltas, 9 faltas apenas para o Paraguai. Isso é algo muito raro, que o Paraguai bate que nem a peste. E a Austrália, 6 faltas apenas. Então a gente viu um jogo realmente assim de vamos todo mundo junto, vamos passear pela floresta e todo mundo para as 16 avos de final. Foi o que aconteceu. Destaque positivo do Paraguai vai para o nosso querido goleiro Orlando Rio. E eu gosto muito do sistema defensivo paraguaio. Quando o time está encaixadinho, quer jogar no 0-0, eles conseguem de fato. Um ponto negativo é o ataque. Eu vejo o ataque ainda paraguaio muito pobre de recurso, de inventividade, de jogadas mesmo ensaiadas assim. Eu vejo um Paraguai muito fraco. O gol que fez na rodada passada foi um golaço de Galazzi de fora da área, não foi uma jogada de 1-2,
não foi uma triangulação, então tem que abrir muito o olho o Paraguai, até porque o Paraguai fez 2 gols apenas na Copa, então é um ataque pobríssimo, pobríssimo, pobríssimo. Destaque positivo do Paraguai já dei, e destaque positivo da Austrália, como eu falei, Volpato é o cara mais inventivo, mesmo que não teve um dia brilhante, é um cara muito inventivo, um cara que pelo menos tenta no time. E mais uma vez destacar o sistema defensivo australiano dos dois times, como eu falei, mas em especial de Ticart. Ticart nas outras partidas já tinha ido bem, já tinha comentado isso em vídeos. Ele é um zagueiro muito interessante, que tem um bom controle de bola, uma boa saída de bola. E eu acho que é um dos destaques positivos também desse jogo, que teve poucos destaques, né? Foi um 0 a 0 assim, bem chato, beirando para ser o jogo mais chato da Copa, na minha visão. Acho que consegue ser um dos mais chatos da Copa, mesmo com o caráter eliminatório que estava ontem pairando no ar. Então, fechou o grupo. Grupo D, acabou. O grupo D acabou com os Estados Unidos com 6 pontos, Austrália com 4 em segundo, Paraguai com 4 em terceiro e a Turquia com 3, amargou aí a lanterninha com 3 pontos. E vale destacar a belíssima campanha dos Estados Unidos, perdeu só o último jogo já classificado, que rodou o elenco, que pegou uma Turquia também já desclassificada, querendo só vencer um pouco e fazer a sua história. No mais, os confrontos até então das nossas 16 avos de final tem o Brasilzão na segunda-feira, né? Para pegar justamente a nossa queridíssima das queridíssimas, o Japão. Os Estados Unidos está fechado com a Bósnia na quarta-feira, fechado com a Bósnia, quarta-feira, 9 horas. África do Sul, no domingo, estreia às 16 avos de final contra o Canadá, um jogo muito interessante de se ver. Países Baixos ou Holanda vai enfrentar o Marrocos no último jogo de segunda-feira. Então esses são os 3 jogos que estão fechadinhos já. Ao decorrer que for acontecendo, vai melhorando a situação dos jogos e dos confrontos aí para a gente ficar observando de pertinho. No mais, é isso, galera. Curta e compartilha o nosso canal aí, Bastidores do Esporte. Eu sei que você não está compartilhando e eu sei que você não é inscrito. Então se inscreva logo. Se inscreva logo, é tão facinho, é só clicar aí, inscrever e acompanhar essa playlist da Copa do Mundo, que já tem mais de 60 vídeos. E você vai se deliciar aí o dia inteiro me ouvindo e ouvindo as análises aí dos jogos aí de forma bem bacaninha para você acompanhar. No mais, um grande abraço e valeu!